Olá, pessoal, bom dia. Já temos aí algumas pessoas, a gente comentou aí de 5 minutos, então vamos começar no horário aí, né? Sejam bem-vindos ao nosso webinar, né, inédito aqui realizado pela RCB Instrumentos e ABI Electronics. Aqui temos um chat que a gente já está conversando, né? Então vocês podem mandar mensagem para nós por esse chat. E também temos uma sessão aí de perguntas e respostas, que é esse Q&A, tá? Então a gente vai tentar responder aí as questões durante o webinar, mas caso a gente não consiga, depois do webinar a gente vai mandar por e-mail aí as respostas. Tá ok? Vamos lá. Falar um pouco sobre a nossa agenda agora, né? Então a agenda vai ser falar sobre os mediadores, né? Um pouco sobre os mediadores, os convidados, né? Que são os participantes aí. Algumas perguntas teremos depois uma apresentação rápida do Boardmaster e a conclusão aí do nosso webinar. Tá? Falando um pouco dos mediadores, eu sou o Rafael Barreto, para quem não me conhece, e serei um dos mediadores. Tá? Gostaríamos de agradecer a presença de todos novamente, mas aos nossos convidados aí. Tá? Neste webinar abordaremos dos novos caminhos para a manutenção eletrônica industrial em tempos de crise. Tá? Esse vai ser o nosso caminho aí. Tá? Então, também temos aí como mediadores o Carlos Braz, da RCBI, tá? E o William Santos, da ABI, que está localizado lá na Inglaterra. Tá? Bom dia, Carlos, tudo bem? Tá? Bom dia, pessoal, bom dia a todos. Gostaria de agradecer novamente a presença de todos vocês nesse webinar. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Braz. Junto com o Rafael Barreto, estamos há 15 anos atuando no mercado brasileiro com a ABI Electronics, fornecendo soluções para testes e diagnósticos de falhas em placas e componentes eletrônicos, né? Então, hoje abordaremos os desafios que as grandes empresas produtoras de bens de consumo, tecnologia e prestadores de serviços de uma maneira geral encontrarão em um momento pós-Covid, né? Que a gente acredita que será um momento de recuperação da economia global. E para isso temos convidados muito especiais aqui, pessoas que já atuam na área de manutenção eletrônica, que poderão compartilhar conosco as suas experiências profissionais, dando foco em assuntos muito importantes como redução de custo, habilidades técnicas e profissionais para quem deseja atuar na área de manutenção eletrônica e também a infraestrutura necessária para que possa desempenhar bem o papel da manutenção eletrônica. Estamos aqui hoje também com o senhor William Santos, que é o gerente internacional de vendas da ABI Electronics, que será o mediador desse webinar e conduzirá junto conosco. William Santos, muito obrigado pela sua participação. Bom dia, consegue nos ouvir? Bom dia. Agora sim. Bom dia, Carlos. Bom dia, Rafael. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Beleza, obrigado. Obrigado pela introdução, pela apresentação, Carlos. Bom dia a todos que nos ouvem ou nos assistem. Obrigado mais uma vez por estarem presentes aqui conosco. É um prazer muito grande para mim, né, poder ter trabalhado junto com Carlos e Rafael para trazer esse seminário ao público brasileiro. Alguns de vocês provavelmente sabem que realizamos aqui na ABI Electronics um seminário similar há 3 semanas a nível internacional, que foi um sucesso enorme. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre sistemas eletrônicos. Sistemas eletrônicos são o coração de qualquer indústria ou agência de defesa, e mantê-los funcionando com custo baixo, realmente em tempos de crise, vai ser algo primordial em qualquer país do mundo. Para os que não nos conhecem ainda, nós da ABI Electronics, queria só comentar um pouquinho sobre a ABI Electronics. Nós somos líderes mundiais na fabricação de tecnologias usadas na extensão de vida útil de equipamentos eletrônicos industriais. Os nossos sistemas são usados em todo o mundo na gestão de ativos, permitindo a manutenção e reparo de circuitos eletrônicos, ao invés da simples substituição dos mesmos. A tecnologia da ABI desempenha papel fundamental em empresas que atuam em setores variados, como militar, automotivo,
aeroespacial, energia, petróleo e gás, indústria, prestadores de serviços, entre outros. A BE Electronics existe já há 37 anos e estamos presentes no Brasil desde 1991. Eu já trabalho com a marca BE Electronics há 18 anos e há 13 anos trabalho aqui no escritório da fábrica na Inglaterra. Para mim é motivo de muita satisfação compartilhar esse palco virtual com profissionais tão respeitados e com tanta experiência. Desde já, deixo aqui registrado o meu agradecimento aos palestrantes e também a todos que nos assistem ao vivo e aqueles que nos assistem pelo YouTube e os que estão nos ouvindo através do podcast. Falando um pouco sobre o webinar de hoje, né? O tema que é relacionado aos novos caminhos para a manutenção eletrônica. Vamos conversar um pouco sobre como, primeiramente, os rumos que a eletrônica vem tomando nos últimos anos e como que a eletrônica impacta o dia a dia das empresas e quais são as tendências para o futuro. No mundo hoje, as empresas estão buscando profissionais com uma visão de longo prazo no que diz respeito à gestão de ativos. E o que eu quero dizer com isso? Os investimentos necessários em tecnologias modernas acabam por expor as empresas a um risco muito grande e esse risco chama-se obsolescência. Portanto, sem uma política independente voltada ao prolongamento da vida útil dessa tecnologia, a redução de paradas não programadas, desenvolvimento de ações que evitem o descarte de peças vitais, como é o caso das placas eletrônicas, as empresas ficam vulneráveis à obsolescência, ficam vulneráveis também às mudanças na cadeia de suprimento, além de outros fatores que fogem ao seu controle e que acabam por comprometer o retorno sobre investimento, a produtividade e o resultado final. E sem lucro, ou receita no caso da administração pública, não há investimento, não há geração de empregos e tampouco há melhoria de perspectivas. Portanto, o profissional que faz a diferença hoje, especialmente em tempos de crise, é aquele que chama para si essa responsabilidade, que se preocupa com o uso a longo prazo dos ativos tecnológicos na linha de produção ou a tecnologia utilizada nos próprios produtos da marca, né? E que não pensa apenas na manutenção corretiva, mas implementa ações preventivas e aprende com as falhas do sistema e não espera que fornecedores façam a parte que corresponde a ele mesmo. Mas agora vamos conversar um pouco com os nossos palestrantes, né? Hoje nós temos especialistas que fazem a diferença nos setores onde atuam. Juntos possuem mais de 50 anos de experiência em manutenção eletrônica em diversos níveis de complexidade, né? Níveis de complexidade nessa tecnológico. Produziram economia de milhões de reais para suas empresas e clientes, além de contribuir com a redução do lixo eletrônico. Obrigado e bem-vindos, então, Diego Souza, do Metrô Rio, Ricardo Rodrigues, da empresa Bessedruck de São Paulo, Jean Costa, da indústria de energia renováveis, que não está presente hoje, mas ele mandou um vídeo com a sua participação, nós vamos colocá-lo brevemente, e também a Eduardo Santana, da Cirtec Eletrônica, também do Rio de Janeiro. Vou passar, então, ao nosso primeiro convidado, que é o Diego Souza, supervisor de laboratório, do Laboratório de Manutenção de Eletrônica do Metrô Rio. O Diego é graduado em automação industrial, trabalha no metrô do Rio de Janeiro há 16 anos, onde começou como estagiário. Hoje, o Diego é responsável por um time que mudou a cultura na empresa, gerou um ganho enorme em tempo e dinheiro. E agora nós vamos conversar um pouco com ele. Diego, tudo bem? Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem. Então, vou passar a palavra para você, então, por favor, Diego. Conte-nos um pouco mais sobre você e sobre o trabalho que você faz aí no metrô, por favor. Obrigado, William. Bem, eu estou há 16 anos na empresa, né? Comecei como estagiário, como você já havia falado. Passei por todos os níveis técnicos da empresa. E aí a gente... lá em 2000, antes de 2012, a gente tinha uma frota de trens que era uma frota bem antiga e a gente conseguiu negociar aí a compra de novos trens, né? Em 2012, essa frota foi comprada
19 trens da frota CRC, né, que é uma montadora chinesa. E aí a gente teve vários desafios na nossa manutenção, né, como você já havia falado, né, que é diferentes frotas, uma frota com a tecnologia toda moderna, diferente do que a gente já se havia habituado aqui no metrô do Rio, né? Placas eletrônicas SMD, com toda a documentação técnica que a gente tinha anteriormente nos trens antigos, né? A gente tinha todo o domínio de manutenção desses trens, e com essa nova frota, a premissa que foi adotada foi que os equipamentos desses trens, né, modernos, eles não falhariam, né, ou se falhassem, a gente compraria um equipamento, uma placa, e substituiria nesses trens. Então, a premissa lá do projeto dos novos trens foi esse, né? Eu chamo até de mito tecnológico, que o equipamento eletrônico ele não falha, né? Ele não vai falhar durante um período longo. Então, isso não existe. O equipamento eletrônico, principalmente aqui no Brasil, com a variação de temperatura, umidade e tudo mais, ele entra em falha, né? Ou falha prematura, ou por instalação, ou outros tipos de falha. Obviamente, foram adquiridas algumas placas sobressalentes no período de garantia dos trens. Então, durante o comissionamento desses trens, a gente já previa, né, que a equipe de manutenção que iria falhar esses equipamentos, e a gente colocou uma equipe dedicada para aprender, né, o funcionamento do trem, né, e aonde a gente começou a desenvolver equipamentos, né, de diagnóstico, né? Foi aí que eu conheci a ABI, né? Que nos apresentou o Boardmaster, que analisa ali os equipamentos eletrônicos. Então, a gente conseguiu manter uma equipe separada para manutenção desses equipamentos. Então, a gente adquiriu o Boardmaster, um revenge, né, que a gente vai falar um pouco mais à frente, e algumas estações de solda SMD para poder fazer reparo dessas placas. Obviamente, os equipamentos não falharam no primeiro ano, né, foram falhar só após a garantia, né? Parece até brincadeira, né, que os equipamentos eles só falham depois do primeiro dia após a garantia. Então, a gente vê isso nos nossos equipamentos de casa, né, que a gente compra em casa. Acabou a garantia, o equipamento começa a falhar. Mas como a gente se antecedeu esse problema, né, e começamos a estudar os equipamentos, então a gente conseguiu fazer um trabalho em cima deles, né, de diagnóstico de placa. Pode passar o próximo. Então, a gente, com o Boardmaster, a gente conseguiu desenvolver uma análise do circuito, um circuito de baixa complexidade, né, que é um circuito SMD da parte de CFTV. Então, a gente conseguiu fazer o primeiro test flow, né? Para quem não sabe, o Rafael depois vai apresentar melhor aí o Boardmaster para a gente, então vai explicar essa parte para a gente também. Então, a gente conseguiu fazer uma análise comparativa de uma placa boa com uma placa ruim. Então, isso facilitou a gente no diagnóstico dessa placa. Então, hoje, quando chega uma placa no laboratório, a gente consegue testar rapidamente, né, essa placa, em vez de comprar uma placa nova, né, que o custo de uma placa nova é muito alto. Então, e além do lead time, né, para chegar esse equipamento, que dura mais ou menos 6 meses, né, para chegar uma placa dessa.
Então, a gente Desculpe, conseguiu... desculpe apenas fazer uma pergunta, apenas para esclarecimento daqueles que nos Sim, assistem ou nos ouvem. Você está mostrando, obviamente, um test flow, né? Uma isso. sequência de teste, onde tem uma foto de uma placa e comentando um pouco sobre o trabalho que vocês fazem nessa placa. Você comenta aqui sobre a placa é TVD, é isso? O que essa placa faz? Você poderia comentar um pouquinho para a gente sobre isso? Essa é uma placa de monitoramento dos trens, né? Hoje, os trens ele tem câmeras dentro dos carros, né? Que a gente chama de vagão. Então, ele tem câmeras e essa placa ela faz o controle dessas câmeras de monitoramento. Então, hoje, o condutor do trem, o piloto, como chama, não sei, em outras regiões, né, que a gente chama condutor do trem, ele tem um controle de todas essas câmeras na cabine do trem. Então, hoje, essa placa ela faz o controle entre o passageiro, né, e o condutor. Hoje, se tiver algum incidente no carro, o passageiro ele entra, aciona um botão de emergência e essa placa ela faz toda a comutação das câmeras e audiovisual, na verdade, o controle do condutor com o passageiro. É basicamente isso. Excelente, obrigado. Pode passar, Rafael. Bem, então a gente conseguiu fazer, né, o desenvolvimento dessa placa. Então, naquele outro slide, a gente conseguiu achar a falha do componente, né, componente eletrônico. E aqui a gente substituiu aquele componente através de alguns testes de frequência e tudo mais, e conseguiu passar no teste. Você vê aí, pode clicar aí, Rafael? Vai no próximo. Então, a gente conseguiu fazer o teste desse componente, e aí, com o trabalho realizado, né, com esse componente, a gente descobriu que a gente podia mais. A gente podia, além de fazer a placa eletrônica, o reparo dessa placa eletrônica, após a garantia dos trens, sobraram muitos materiais, lixo eletrônico, né, que iriam ser descartados, e a gente, obviamente, a gente foi nesse lixo, né, que iria para o lixo, e conseguimos reparar outros equipamentos também. E aí, como a gente não tinha como fazer um teste efetivo de funcionamento, já que a gente não tinha uma giga de teste, nem simulador desses equipamentos, a gente produziu com conhecimento adquirido. Volta um pouquinho. A gente produziu uma giga de teste internamente e alguns procedimentos de testes daqueles equipamentos que foram reaproveitados lá da sucata, né? Aí pode passar, Rafa. E aí, alguns desses equipamentos, exemplos que eu passei, inversor de emergência do ar-condicionado, né, que faz quando o trem passa num gap, né, que a gente chama que é um vão entre os trilhos ali, que tem a alimentação do trem, ele entra esse inversor de emergência para não faltar ventilação dentro do carro, né? Se tiver alguma falta de energia, esse inversor de emergência mantém a ventilação do carro. Esse é um cartão de sobrevelocidade, né? E os valores dele, né, em reais aí, hoje com a variação do dólar, esses valores com certeza estão bem mais altos, né? Então, na época, há 6 anos atrás, um inversor de emergência era R$ 42.000, né? Então, se você for pegar um inversor desse queimar, que iria para sucar e comprar um novo, né? Hoje, mais na frente, eu vou mostrar um pouco o resultado desse trabalho. Cartão de velocidade zero do trem, ele fala que é um cartão plug do FMAPD, né?
esse cartão aí é um cartão que ele consegue falar se o trem está parado ou se ele está andando. Então, a gente consegue reparar esse equipamento, esse cartão também. Só esse cartão naquela época era R$ 22.000. Então, a gente conseguiu fazer toda a parte de análise no onboard master dele e conseguimos fazer o reparo hoje desses equipamentos. Pode passar. E além, posso antes de você, do Rafael, passar adiante, você está comentando sobre alguns custos, né, dessa tecnologia. Além do custo em si, qual que era o prazo de entrega? Então, o prazo de entrega eram 6 meses no mínimo. Né? 6 meses? 6 meses com prazo mínimo, 6 meses. Mas durava muito mais que isso. Teve equipamento que chegou com mais de 1 ano. Equipamento em garantia ainda, que foi solicitado, durou mais de 1 ano para chegar esse equipamento. Então, se a gente hoje não faz esse trabalho, né, não tivesse desenvolvido esse trabalho, possivelmente eu teria uma frota parada aí por falta de material. Perfeito. Tá bom. Obrigado. Pode seguir, por favor. Esses equipamentos também, a gente conseguiu fazer a engenharia reversa desses equipamentos, dessas placas, né? Aí eu botei alguns exemplos de placas que a gente conseguiu fazer essa engenharia reversa através do Revend. Então, essas placas geraram um esquema elétrico, né? Esquema eletroeletrônico que consegue nortear a gente em manutenções mais simples. Então, são placas que foram desenvolvidas, essas manutenções dentro do laboratório de eletrônica. Pode passar. Isso é uma placa de sinalização, né, que a gente fez a engenharia reversa dessa placa dentro do laboratório. É claro que a gente estudou primeiro o funcionamento do equipamento e tudo mais, e aí a gente conseguiu gerar uma documentação técnica dessa placa. Pode passar. Então, depois desses fios todos aí pendurados, saiu esse esquema eletroeletrônico aí dessa placa. Pode passar. E aqui um pouco do resultado que foi obtido durante esse tempo aí de manutenção que a gente conseguiu durante 6 anos, né, de trabalho, que a gente iniciou esse desenvolvimento tecnológico aí, com essa equipe. Então, foi mais de 800 equipamentos reparados, né? Aí é por tipo de equipamento. Obviamente, eu coloquei os maiores ofensores aí, e que a gente consertou muito mais do que isso, mas botei assim, mais para dar um exemplo, né, de equipamentos que a gente tem reparado dentro do laboratório, e aí fiz um comparativo com a manutenção que a gente fez e o custo evitado, né, onde a gente teria que hoje desembolsar aí do orçamento do metrô 13 milhões nesses 6 anos. Então, esse trabalho... 13 milhões de reais. 13 milhões de reais que teriam ido na conta do fornecedor, que disse que não ia dar defeitos. Não precisa se preocupar que essa eletrônica não dá defeito. Ou só troca a placa que vai voltar a funcionar. Então... com 13 milhões, a um custo de 13 milhões de reais. É incrível isso. Então, foi um resultado bastante satisfatório para a gente, que conseguiu mudar um pouco a cultura, né, de manutenção no metrô. Hoje, eu falo com muito orgulho disso daí, porque foi um trabalho desenvolvido tanto pela equipe quanto a gestão do metrô, engenheiros e tudo mais, que nos ajudaram a balizar, né, essa equipe, né, que eu tive que separar os técnicos para poder fazer esse trabalho. Então,
Otimizei algumas manutenções também para poder desenvolver esse tipo de trabalho, e aí está o resultado de 6 anos. Diego, muito obrigado. Viu? Muito obrigado. Parabéns pelo excelente trabalho que vocês realizaram, pela apresentação também. Muito obrigado aí pela participação e pela disposição também, né, de compartilhar essas experiências conosco, com todos aqueles que nos veem, nos assistem, nos ouvem também. Você mencionou vários assuntos muito interessantes, a gente vai, obviamente, abordar alguns desses assuntos no momento de perguntas e respostas, mas por enquanto, muito obrigado, viu? A gente volta a se falar daqui a pouquinho, tá bom? Ok, valeu. Valeu, obrigado. Então a gente vai seguir aqui com o nosso webinar, e o nosso próximo convidado é o Ricardo Rodrigues, gestor do Laboratório de Eletrônica da Besse Druck de São Paulo. Vocês provavelmente, aqueles que assistiram ao nosso webinar internacional, o reconhecem, né, que ele participou conosco juntamente com o pessoal da Alstom e de outras empresas que tiveram no nosso webinar em inglês. E agora falando em português para o povo brasileiro, né, o Ricardo está aqui conosco. O Ricardo, ele é formado em automação industrial, eletrônica e microprocessadores. Ele lidera um time de profissionais responsáveis pela manutenção e reparo de placas eletrônicas de alta complexidade que controlam impressoras offset, impressoras comerciais de larga escala, usadas na indústria gráfica, né, no Brasil e na América Latina. Para o Ricardo, a manutenção de placas eletrônicas não é uma opção, e sim uma necessidade hoje em dia. Seja bem-vindo, Ricardo. Bom dia, estão me ouvindo? Agora sim. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Espero poder compartilhar um pouco mais da minha experiência aí no ramo de manutenção eletrônica, né, já que eu trabalho com isso aí desde 1998. Então tenho um pouquinho de experiência para poder dividir com vocês aí. Valeu, obrigado. Então, conte-nos um pouco da sua história, um pouco da sua experiência. Comente-nos um pouco também sobre o trabalho que a Besse Druck faz, que é tão importante para a indústria gráfica no Brasil e fora do Brasil também, por favor. Como eu mencionei, eu trabalho com manutenção eletrônica desde 1998, mais especificamente na indústria gráfica. E desde 2011 a gente fundou a Besse Druck, e desde então a gente vem trabalhando com reparo, mais especificamente com o reparo de placas eletrônicas, né? A gente percebeu essa necessidade, né, com o passar dos anos, porque quando eu comecei a trabalhar era muito mais fácil, né, com a variação cambial não era tão diferente, e era muito mais fácil o cliente comprar uma placa nova e botar o equipamento para funcionar mais rápido, né? A disponibilidade de placas, o estoque de placas do fornecedor era amplo, então a velocidade de manutenção acabava se tornando mais simples e o cliente nem cogitava a questão de reparar uma placa, né? Isso era até uma última opção, né? Quando não havia uma placa no estoque ou quando o cliente não tinha como fornecer aquilo de imediato, né? Aí partia para a opção de reparar uma placa, né? Mas isso foi mudando com o longo do tempo, né? A gente mora no Brasil, né? A variação cambial foi sempre subindo, o valor do dólar foi se distanciando da nossa moeda, infelizmente, e os custos começaram a se elevar, né? Os clientes começaram a perceber que já não era tão simples assim, né? E começaram a repensar uma nova opção. Foi que a Besse Druck nasceu para tentar suprir essa necessidade do mercado. Então a gente vem tentando desenvolver esse mercado desde então, né? No começo, quando a gente idealizou esse projeto, vamos dizer assim, tinha muita barreira, né? Como eu falei, a gente veio de uma filosofia de trocar placa, uma placa nova, né? E para conseguir quebrar esses paradigmas, aí a gente enfrentou diversas barreiras, né? Desde de conseguir pessoal especializado nisso, de conseguir informação sobre os equipamentos, né? Muitas vezes a gente teve que treinar nosso pessoal aqui mesmo, né, interno, desenvolver documentação em cima dos equipamentos, né? Criar nosso próprio banco de dados.
para poder conseguir convencer o cliente que o reparo, né, mesmo que feito com o equipamento correto, com o corpo técnico certo, bem treinado, seguindo padrões pré-estabelecidos de qualidade, uma placa reparada ela é tão confiável como uma placa nova, que você tira da embalagem. Só que por uma fração bem menor do custo, né? Então, o mesmo cliente que na época que não confiava em colocar uma placa nova no seu uma placa reparada no seu equipamento, e só confiava na nova, ele passou a repensar, baseado nos custos, né, baseado na economia que ele faria utilizando uma placa reparada. Então, ele acabou se tornando a primeira opção, né? Hoje o cliente nos procura aqui e para reparar as placas, a gente trabalha com venda de placas novas e a venda de placa nova acabou se tornando uma dificuldade, porque o cliente só aceita esse tipo de negociação quando, por algum motivo, a placa dele não tem conserto. Então, o que era uma barreira, hoje acabou se tornando uma coisa mais natural, né? Todo o cliente, ele confia no trabalho do reparo, né? Que é feito da forma correta. Então, esse mercado de reparo vem crescendo bastante. A gente, nos últimos 9 anos aí, fomos expandindo o laboratório, né? Começamos com 2 técnicos, hoje já estamos em 5 estações de trabalho, né? Trabalhando full time, né? De segunda a segunda, 10, 11 horas por dia. E isso só a gente trabalhando só com o setor gráfico, né? Então, eu acredito que a opção do reparo, ainda mais agora, né, pós-pandemia, né, as empresas aí diminuindo sua capacidade de produção, capacidade econômica, com o câmbio que nos últimos meses aí acabou disparando e vai acabar subindo mais, vai se tornar a única solução que a gente vai ter aqui, né? A gente voltou um pouco no tempo agora, né? O poder de investimento, acredito, das empresas vai enfraquecer muito, né, nesse pós-pandemia aí, principalmente porque o Brasil é muito dependente de tecnologia estrangeira, né? Então, como o próprio Diego falou aí, você precisa comprar uma placa, você tem que esperar 6 meses, 1 ano. Como que você fica com um equipamento parado 1 ano esperando uma placa para poder funcionar? Então, o reparo ele é imediato, né? É muito mais rápido, é muito mais seu fornecedor está ali perto, ou mesmo para clientes que têm uma grande demanda, que terá que repensar aí essa questão de manutenção, de repente investir em um laboratório interno. Então vai ter uma solução muito mais rápida, muito mais barata, né? Então, eu acredito que principalmente os gestores aí de manutenção das empresas aí vão ter que não estão habituados aí com essa filosofia de reparos, né, que ainda vive nesse mundo aí de vamos trocar placa, de comprar a ideia dos fornecedores de que o equipamento nunca para, né, que é só trocar um cartão e volta a funcionar. Então a gente tem que pensar agora na recuperação econômica de cada empresa, né? No Brasil como um todo, isso não é uma coisa isolada, não é um problema só meu, não é um problema só do meu vizinho, é um problema nacional, né? Todas as empresas, vai ser uma cadeia, isso aí, todo mundo vai passar por essa dificuldade, né? Investimento em equipamento novo vai ter que ser muito bem analisado. Então, manter os equipamentos que você tem hoje funcionando, mesmo os antigos, mesmo os equipamentos que já são obsoletos, principalmente, né? Porque quando a gente fala de um equipamento novo, o reparo ele é uma opção. Mas quando a gente fala de um equipamento obsoleto, ele não é uma opção. Ele é a única saída. Pois é. Você não tem opção de colocar um novo. Muitas vezes você vai procurar no mercado, você vai comprar uma placa de um equipamento antigo, de um equipamento que foi sucateado, foi desmontado, uma placa usada, e você muitas vezes não sabe se realmente está funcionando, ou a pessoa que vai te vender não vai te dar garantia, porque ele também não sabe, às vezes aquilo está no armário lá faz quanto tempo. Você vai pagar caro, porque quanto mais difícil de achar um equipamento eletrônico, o custo acaba se elevando, então você vai pagar caro da mesma forma sem ter a garantia que o equipamento vai funcionar. E você vai estar colocando uma placa usada, né? Quem te garante que daqui um curto período de tempo
essa placa não vai apresentar defeito. Então, para equipamentos antigos, é a única solução, né? Você pensar em fazer uma atualização, também vai levar tempo. Você pode até atualizar seu equipamento, né? Investir no retrofit, aí, tirar toda a tecnologia antiga, botar uma tecnologia nova. Só que isso leva tempo. Isso leva tempo, demanda investimento, demanda um projeto longo, né? Não é tão simples, né? Mesmo para atualizar um simples PLC, por exemplo, infelizmente as tecnologias não são compatíveis, você não consegue só trocar uma CPU. Às vezes tem que trocar a CPU, trocar todos os cartões de I/O, e ainda o programa também não é compatível, você tem que reescrever esse programa. Então é complicado, não é uma questão simples. E no mercado que a gente vai enfrentar daqui para frente, a velocidade, a solução mais rápida é o caminho, né? E eu acredito que o caminho não tem como fugir do processo de reparo, né? E eu acho que assim, você tem que comentar, você está comentando uns assuntos bastante importantes, uns pontos bastante importantes aí, Ricardo. Você comentou, por exemplo, na questão de que assim, não dá para o gestor de hoje em dia continuar fazendo, né, aquilo que fazia até 6 meses atrás, até 1 ano atrás, né? Eu acho por algumas questões também que você comentou. Primeiro, pela questão do custo, né? O custo é muito alto. Então, assim, eu tenho conhecimento de empresas até mesmo aí no Brasil que eles têm lá um orçamento de $1 milhão para placas eletrônicas, para fazer aquisição de placas eletrônicas para manter a linha de produção funcionando, né? E não fazem a manutenção porque eles têm, ou tinham, né, até antes da pandemia, tinham lá uma linha orçamentária para fazer essa aquisição de peças de reposição. Agora, ainda que esse dinheiro, ainda que esse valor ainda esteja disponível, a gente tem que questionar a moralidade disso, né? Isso é moral? É moral você continuar fazendo, né, mais do mesmo, adquirindo peças de reposição, aumentando a questão do lixo eletrônico, por exemplo, na medida que você está também eliminando postos de trabalho, né? Então, a economia que a indústria poderia fazer, o gestor, de repente, que nos ouve, nos assiste, poderia implementar na sua empresa, não apenas reduziria o custo da empresa, mas também, possivelmente, salvaria postos de trabalho, né? O que você acha disso, Ricardo? Não, com certeza. Isso aí tudo vai ter que ser repensado, né? Aquilo que a BC Educa enfrentou alguns anos atrás, e graças a Deus a gente conseguiu consolidar nosso mercado, muitos mercados ainda isso é um paradigma, né? Eu já trabalhei do outro lado também, eu já trabalhei para o fabricante, e a ideia é você vender facilidade. Então, a ideia do fabricante é vender para o gestor de que você comprando uma placa nova original dele, ele vai ter a garantia de que o equipamento dele vai voltar a funcionar de forma confiável. E ele tem que responder para os superiores dele, ele não vai se arriscar, né, para colocar uma placa que ele não tem o conhecimento muitas vezes, né? Por isso que muitas vezes a gente traz nossos clientes aqui, mostra a nossa estrutura do laboratório, né? Que não é um negócio feito no fundo de quintal. Como eu falei, o reparo ele tem que ser bem feito. Há várias formas de você reparar. E desde que seja bem feito, ele é confiável. Então, o fabricante ele tenta vender essa facilidade, essa confiança. E muitas vezes o gestor fica com medo e acaba optando realmente por adquirir um equipamento novo. Para ele é muito mais simples, muito mais fácil. Porque ele tem a garantia que o fabricante, que você vai colocar uma placa nova. Placa nova é placa nova, não tem o que discutir. Teoricamente, ela tem que funcionar, né? Salvo alguma falha de produção, você vai pôr e vai funcionar. Mas e hoje? Será que esse é o caminho a continuar, que a gente vai continuar a seguir? Será que a gente vai conseguir seguir por esse caminho? Né? Esses budgets, será que que o pessoal tem, que nem você citou, que tem para comprar cartão. Quem criou esse budget? Quem criou esse orçamento? Será que eles não precisam repensar se esse valor todo que vai ser despendido não pode ser encaminhado para uma outra questão, para um investimento um pouco mais saudável, entendeu? E mais, será que essas peças de reposição vão estar disponíveis? Porque nós temos essa mentalidade muitas vezes de imaginar o obsoleto como sendo algo da década de 70,
da década de 80. Ora, uma coisa que nós sabemos é que a crise vai levar muitas marcas, vai acabar com muitas empresas. As empresas vão ter que enxugar muito o leque de produtos e, à medida que eles fazem isso, vão deixar de fabricar, né, tantos produtos, vamos dizer assim, com tanta variedade. Não vão ter condição de dar suporte técnico também, porque diminuíram seus quadros, né? Ou seja, o gestor, a pessoa, o técnico, o engenheiro que trabalha com a responsabilidade de manter os ativos da indústria funcionando, precisa realmente pensar sobre isso. E o que nós estamos conversando hoje aqui, né, Ricardo, é que a manutenção, o reparo, ele é possível, né? Ele não é uma questão fictícia, né? Ele é real e ele reduz custo, como a gente viu no metrô do Rio de Janeiro, 13 milhões de reais, né? Isso é muito dinheiro. Vocês realmente, obviamente na BSEDUC também já ajudaram seus clientes a economizar muito, né? E usando tecnologia adequada, né? Com profissionais que estão comprometidos com essa missão também, não é isso? Com certeza. A tecnologia ela vem avançando muito rápido nos últimos anos, né? A gente mesmo em casa, quanto tempo a gente fica com o celular? Com quanto tempo uma televisão? Na época que eu era criança, você comprava uma televisão, ficava 10, 15 anos com o aparelho na estante, né? Quem hoje não tem como, a tecnologia ela evolui muito rápido, mesmo que na indústria ela não seja tão rápido como no eletrônico de consumo, mesmo assim é muito rápido. Então o equipamento ele se torna obsoleto muito rápido, né? Okay. E não só a questão da obsolescência, a questão de manter também em estoque, né? Como eu falei, eu já trabalhei do lado do fabricante. No começo, quando eu comecei lá em 2001, o nosso estoque de equipamento, de placas para reposição era enorme, era um galpão enorme, tinha de todos os tipos, variedades e custos e complexidades. Hoje esse estoque é menos de um terço, né? Estoque é custo, é dinheiro parado, né? A empresa, mesmo os fabricantes, hoje os grandes fabricantes, eles não têm condições de manter um dinheiro parado muito tempo, né? Então, muitas vezes você cai, muitas vezes não, na maioria das vezes você cai na situação que o Diego exemplificou. Você vai precisar importar um equipamento, vai precisar importar uma placa, e quanto tempo esse equipamento vai ficar parado? Entendeu? Como que isso... é um negócio a ser repensado por vários aspectos, econômicos, principalmente na situação que a gente está passando hoje no Brasil e no mundo, né? Porque se fosse só no Brasil era simples, né? Muitas vezes a fábrica que fabrica a placa sua, sei lá, seja na China, seja nos Estados Unidos, seja na Alemanha, em qualquer lugar, essa fábrica também está parada. Então esse prazo de 6 meses, um ano aí vai ser quanto tempo? Exatamente. Então eu acho que principalmente os gestores aí de empresas, de manutenção, pessoal que tem um pouco ainda de medo, que não conhecem, muitas vezes por não conhecer, né? Eu acredito que esse webinar serve para esclarecer, ouvir da boca da gente que está aqui do outro lado, que precisa conhecer, conhece um pouco mais, né? Se você tem alguma empresa parceira aí, se não tem, conversa com o Rafael, a gente abriu a porta do nosso laboratório aqui muitas vezes para visitação dos clientes, para entender como é que funciona tudo. E para passar a ter confiança que eu acredito piamente, não por trabalhar com isso, mas vai ser o caminho a ser seguido, não tem como. Não tem como fugir disso. Infelizmente, esse vai ser o melhor caminho aí para retomar o crescimento, retomar a economia e poder criar fôlego aí para pensar em novos investimentos. Ricardo, muito obrigado. Muito obrigado. Eu tenho certeza que o pessoal que acabou de ouvir tudo que você nos disse realmente estão com a pulga atrás da orelha agora. Estão começando a pensar um pouco mais, um pouco melhor na questão de como talvez mudar um pouco esse jogo, né? Nós vamos novamente tocar ou explorar um pouco mais os pontos que você comentou na parte de perguntas e respostas. Eu quero só, para continuar com a nossa apresentação, obviamente nós temos um tempo limitado hoje, eu queria passar então a parte do Jean Costa, né? Agora nós vamos ouvir de alguém que está numa indústria diferente, uma indústria considerada bastante nova, bastante moderna, né? Que é a indústria de energia renovável, mais especificamente a parte dos aerogeradores, né? Geradores eólicos. Então,
Mas antes de nós passarmos o vídeo do Jean, o Jean infelizmente não pôde participar ao vivo aqui conosco, mas ele gravou um vídeo que nós vamos produzi-lo agora na íntegra. Mas antes disso eu queria apenas comentar um pouco sobre o trabalho que eles fazem, ou o trabalho que o Jean faz, um pouco sobre o histórico dele. Depois de realizar 2 cursos técnicos em São José do Rio Preto, um em eletrônica e outro em manutenção de aviônicos, o Jean retornou a Guanambi, na Bahia, sua cidade natal, para integrar a divisão responsável pela manutenção de aerogeradores dessa empresa multinacional. Por iniciativa própria e em função da necessidade, o Jean passou a realizar a manutenção das placas eletrônicas dos aerogeradores. O seu trabalho impulsionou o laboratório local, trouxe investimentos e redução de custos para a empresa. E aqui eu quero colocar aqui também, não apenas a nível nacional, né, mas impulsionou a empresa a montar laboratórios fora do Brasil. Mas eu comento um pouco mais sobre isso depois desse vídeo. Rafael, você pode ir. Bom dia, pessoal. Uma alegria muito grande falar com vocês e agradecer aí ao convite, participar disso. Fiquei muito contente com isso. É importante compartilhar os conhecimentos, né? Eu mesmo que já desfrutei de vários, né, de vários testemunhos, de vários conhecimentos de várias pessoas do ramo de eletrônica. Então é bom também a gente compartilhar as nossas experiências e os nossos caminhos. Falando um pouco da minha história, do meu mundo de eletrônica, eu não tive contato cedo com a eletrônica. Meu contato foi um tanto quanto tardio, dizemos assim. Fiz eletrônica no interior de São Paulo, fiz um curso técnico em eletrônica, comecei a trabalhar com TV e rádio e aos poucos fui migrando para a área de indústria, porque a eletrônica de potência me agradava bastante e é um setor com poucos técnicos para a área, poucas pessoas disponíveis para a área, e a indústria tem pressa, né? A indústria tem muita pressa. Mas com a intenção de voltar para a minha região, voltei aqui para o interior da Bahia novamente, no interior de São Paulo ainda fiz um curso de aviônicos, que é uma das divisões dentro do curso de mecânica de aviação, e a intenção era trabalhar nessa área, mecânico de linha em alguma companhia aérea. E os interiores são melhores lugares para trabalhar em companhia, porque normalmente ninguém quer ir para esses lugares e tal. Então a intenção era essa. Mas chegando aqui, descobri novos horizontes, né? Também tem a indústria aqui, e a indústria também está funcionando aqui. Não é grandes complexos industriais, mas temos a indústria, temos a eólica. Então a eletrônica de potência, a partir daí, fez muita diferença chegando aqui de volta, porque é uma área em que há poucos profissionais. Há poucos profissionais para dividir com você o trabalho, para dividir as dúvidas, as inovações, não há muitos de fato. Então é um campo muito grande. Mas com acesso a todas essas tecnologias, a componentes, a circuitos extremamente complexos, aí temos as dificuldades. Aí o mercado nos ajuda com N equipamentos, né? Cada um de acordo com a necessidade do momento, com a necessidade da máquina. Então a gente precisa estar investindo nos equipamentos. E um desses que trabalhei, no caso, que me ajuda muito hoje é o equipamento da ABI, né? Boardmaster, que me ajuda demais nesses circuitos complexos. Me ajuda tanto para diagnóstico do defeito geral da placa, como para diagramas específicos, para circuitinhos específicos ali, até o componente. Conseguimos chegar até o componente em si defeituoso. E isso é muito bom, porque para o meu setor, por exemplo, a gente conseguiu reduzir tempo de espera de um equipamento parado. A máquina parada, a gente precisa agilizar, precisa fazer ela voltar a trabalhar. Nenhuma empresa, nenhuma indústria quer seu equipamento parado, precisa de um técnico que dê resposta rápida. O nosso desafio é esse, está sempre tendo que dar respostas rápidas. Mas imagine, numa época de crise dessa, né,
bem oportuno, equipamentos como esse, disposições de pessoas disponíveis para tais funções, porque a indústria hoje como um todo, em qualquer setor, ela para e precisa de um técnico que dê respostas rápidas. E para a gente dar respostas rápidas, a gente precisa estar com coisas novas, ideias novas, disposições novas, soluções novas. E, né, bons equipamentos nessas horas nos ajuda bastante, reduz o tempo da máquina do nosso cliente parado, da nossa indústria parada, e também reduz por exemplo, na crise agora, na pandemia, a gente tem um lead time muito grande, a peça nova demora demais a chegar. Então, o reparo hoje é imprescindível, ele é uma forma de alavancar novamente a nossa empresa, de alavancar, de manter as nossas funções aí ativas. Então, é uma necessidade, um desafio muito grande hoje, por falta de profissionais e pela necessidade do mercado. O mercado hoje necessita muito dessa criatividade, dessa predisposições dos técnicos da área para retornar o equipamento em funcionamento o mais rápido possível, com a melhor qualidade possível, com a melhor validação, validar o reparo. Isso é muito importante. E até para gestar tudo isso, né, para os nossos clientes gestar tudo isso, é interessante ter essa previsão. Olha, tal equipamento nos ajuda com isso, tal equipamento nos ajuda com aquilo. Essa organização faz com que o nosso serviço se mantenha, né, porque temos capacidade de inovar. Se inovamos, não deixamos a indústria parar, não deixamos a geração parar, nada parar. Então, essa é a minha contribuição, né, para o mercado de trabalho. É um mercado amplo, é um mercado desafiador, mas está aí para quem quer desafiar, quem quer ser desafiado, quem está disposto a ser desafiado. E muito promissor, né? Principalmente em épocas de crise, assim como estamos vivendo agora, com tudo parado ou quase tudo parado, muita coisa precisa retornar o mais rápido possível, ou o quanto antes. Então essa é a minha contribuição. Obrigado. Bom, quero deixar aqui o nosso agradecimento ao Jean Costa, que nos mandou esse vídeo. Muito obrigado realmente pelos conselhos que você nos deu. Obrigado por comentar um pouco mais sobre a sua história, né? O Jean é um exemplo de vida, alguém batalhador, que fez um curso técnico, fez um segundo curso técnico, conseguiu trabalho ali inicialmente em São José, depois voltou a Guanambi para integrar o quadro da empresa local, multinacional, da área de aerogeradores. Então, e ali fez a diferença, né? Eu conversei com um gestor, né, um diretor dessa empresa, há cerca de 2 anos atrás no Brasil, e algo que me chamou muito a atenção é que a dedicação, a predisposição do Jean foi realmente, os gestores viram ele como um agente de mudança, né? Alguém que não estava simplesmente satisfeito em ver as placas eletrônicas caras, né, dos aerogeradores simplesmente acumulando no laboratório. E ele falou assim, não, eu tenho formação técnica, por que a gente vai ficar esperando 6 meses, na verdade 3 meses aproximadamente, das placas vindo da China? Vou começar a reparar. E ele começou a reparar, e a notícia de que alguém dentro da empresa estava reparando chegou até o diretor de operações da América Latina, que chamou o Jean para conversar e falou assim, olha, nós vamos investir, né? Nos diga aquilo que você precisa para fazer melhor o seu trabalho. E aí ele solicitou um board master da BI. E aí esse trabalho lá em Guanambi se estendeu a outra cidade no Brasil, se estendeu a cidade, uma cidade no Texas, nos Estados Unidos, depois em Bangalore, na Índia. Estão começando agora um laboratório no mês que vem na Espanha também, em função do trabalho desse técnico, que não simplesmente
não se conteve, né? Não se contentou com aquela situação. Muitas vezes algumas pessoas dizem que isso não é comigo, não é o meu trabalho. Ele mudou aquela cultura, assim como nós escutamos do Diego, né? O trabalho que o Diego fez no metrô mudou a cultura da empresa. O Jean é alguém que mudou a cultura da empresa dele também, e a gente agradece novamente a participação sua, viu, Jean? Um grande abraço. Nós vamos seguir adiante aqui com a nossa conversa. O próximo a conversar conosco é o Eduardo Santana, do Rio de Janeiro, da empresa Sirtec. Amante da eletrônica desde os 16 anos de idade, o Eduardo reúne décadas de experiência na gestão e manutenção eletrônica industrial. Depois de trabalhar para multinacionais no Rio de Janeiro, o Eduardo fundou a sua empresa em 2004, chamada Sirtec. Hoje a empresa é referência para a indústria petroquímica, transporte, indústria do vidro, impressão gráfica, entre outros. É um prazer tê-lo conosco, Eduardo. Tudo bem? O Eduardo está cortado. Não sei se o Rafael pode colocar o som dele lá, para a gente poder... Estão me ouvindo agora? Agora sim. Beleza, ótimo. Bom dia para todos. É um prazer estar aqui com vocês, poder dividir experiência, né? Eu estava ouvindo aí os colegas, né? Lembrando a época aí, o Diego falando da época do estagiário, o Ricardo também, quando começou lá atrás, enfim, é legal. Bom, então vamos lá. Eu não sei, talvez eu acho que eu seja o mais velhinho aqui da galera, se tratando de eletrônica, né? Eu comecei eletrônica em 1982. Foi o meu primeiro curso de eletrônica em rádio e televisão. Era o que tinha na época, né? Enfim, comecei com eletrônica, rádio e televisão, depois fui fazer um curso técnico, que eu já me apaixonei, né? Eu sou um amante da profissão. Eu costumo dizer que eu sou um privilegiado, né? Que eu trabalho me divertindo, entendeu? Então, a gente toca isso numa boa. Então, o que acontece? Vamos lá, eu comecei já com manutenção, quer dizer, o foco já era manutenção, já era reparação de circuito, tá? Lá atrás, onde você tinha muita eletrônica discreta, né? Você tinha que capinar mesmo os circuitos, eram placas enormes, muita coisa. Então, eu comecei nessa área. Depois do curso técnico, eu fiz um estágio numa empresa que trabalhava com automação, controle de processo e automação, mas a coisa era ainda bem mais no hardware, né? A gente desenvolvia sistemas de controle de processo, projetando ainda placas com conversores AD, BA, entrada e saída digital, e isso tudo, acreditem se quiser, controlado por um PC XT rodando em BASIC, para você ver como é que a coisa era bem velha, né? Existia já sistemas de automação com SDCD, né? Alguns conhecem, eu não cheguei a trabalhar com isso, mas peguei alguma coisa de instrumentação, cheguei a trabalhar nessa mesma empresa, né, fazendo calibração de equipamento em campo. Então, você tinha que ficar trepado em torre, calibrando transmissor de pressão, transmissor de temperatura. Era divertido. Tá. Aí, depois dessa empresa, eu fui para uma multinacional na área de ótica, que foi a Bausch Lomb, né? Então, ela tinha duas divisões, né? Tinha a área de fabricação de lente de contato e a lente de vidro, né? Que era os óculos de armação de metal e plástico. E o negócio era interessante, que eram linhas bem antagônicas, né? Você tinha uma linha de fabricação de lente de contato que parecia mais um laboratório de pesquisa, né? Todo mundo de touca, tudo era muito pequenininho, com muita precisão. E o outro lado da fábrica era a parte pesada, a ferramentaria, muita coisa de usinagem, pantógrafos. Então, era uma área mais assim, mecânica, né? E o bom desse período que eu trabalhei na empresa é que eu fiquei muito em chão de fábrica. Tá? Então, eu tinha contato não só com a eletrônica, com os equipamentos que tinha, de corte de lente, controle de temperatura, autoclave, etc., mas muitos processos de mecânica e pneumática. Tá? Então, isso ajudou muito, que a gente que trabalha na área de eletrônica, a gente tem um raciocínio mais amplo, né? A gente consegue visualizar a máquina um pouco mais além do que as outras áreas. Então, essa troca com os profissionais das outras áreas, com mecânicos, com
pessoal de pneumática, o eletricista, ferramenteiro, tal. Isso foi muito enriquecedor para você ter uma visão mais ampla enfim, da profissão e com isso também a gente conseguia, trabalhando em parceria, automatizar alguns equipamentos, né? Estamos falando aí de eletrônica de 1980, 1990, então tinha muita coisa discreta ainda. Então era mais tranquilo, né? A gente fazia simplificação de algumas máquinas, a gente automatizava alguns processos. Enfim, essa foi essa etapa, né? Depois da Bausch Lomb, eu trabalhei em outras empresas na área de manutenção, né? Também manutenção, mas como prestador de serviço, né? Em campo, fazendo análise de equipamento e diagnóstico. Aí, no caso, indústria gráfica, né? Trabalhei na Gutenberg, trabalhei na Heidelberg. E com a bagagem que eu tinha já de manutenção em placas, quer dizer, desde a minha infância praticamente, né? Eu comecei com 14 anos, ficou fácil, né? Eu já tinha a noção de funcionamento de máquina no modo geral, pela vivência em chão de fábrica, associado com o que eu já tinha de bagagem com manutenção de rádio e televisão, que é análise de circuito, né? E mais as outras áreas que eu fui adquirindo com o tempo, eu acabei também, em paralelo, fazendo a reparação dos cartões eletrônicos dessas máquinas. Depois de um tempo, né, eu vi que a limitação, né, eu ficava limitado a só uma linha de produto, né, no caso a indústria gráfica, e eu queria mais, né, eu queria ficar embancado, eu não queria ficar analisando sempre os mesmos equipamentos. Então, daí para frente, eu fundei a Sirtec Eletrônica, onde a gente trabalha com manutenção industrial total. Quer dizer, eu atendo indústria gráfica, já atendo a indústria de transporte, quer dizer, a linha de transporte, eu tenho como cliente aqui a Supervia, atendo a indústria química, enfim, tudo quanto é equipamento, né? Se a gente parar para pensar, a eletrônica está em tudo quanto é lugar. Entendeu? Você pode pensar numa máquina que enche um tubo de pasta de dente, uma outra que vai fazer uma bala de canhão, enfim. Não importa, a eletrônica está tudo em todo lugar e é uma receita de bolo, né? Você não tem muito para onde fugir. Então, o segredo é você manter a mente aberta e partir para cima. Não tem mistério. Então, hoje a gente está trabalhando assim, com reparação de qualquer equipamento na linha de eletrônica. E outro ponto interessante, né? É que, como todos os outros comentaram, e realmente é o que acontece. Eu que trabalhei muito em chão de fábrica, sempre em contato com o pessoal de controle de qualidade, PCP e tal, então a gente vivia o estresse da máquina parada, da produção parada. A produção parada é dinheiro que deixa de entrar. Entendeu? Então, sempre houve uma pressão por resultados rápidos, né? Para você retomar a produção o mais rápido possível. E a gente, infelizmente, tem esse problema pela burocracia, né, do país, né? E você precisar de comprar um material, você tem que seguir um protocolo gigantesco que, no final, leva 3 meses, 6 meses ou 1 ano, às vezes mais de 1 ano, como o Diego falou, né? O Diego deve ter um problema grande, porque o metrô é uma empresa gigante, então você, para comprar um lápis, tem que ter 1 milhão de assinaturas, imagino eu. Entendeu? Tem todo um protocolo para você pedir um material. Entendeu? O Rodrigo, ele, como já é o Ricardo, ele também tem dificuldade, ele tem a flexibilidade dele, já está de frente, mas a gente esbarra em todo esse processo burocrático para você conseguir comprar qualquer coisa. Então, realmente, se você pensar numa máquina parada com 1 mês, 1 semana, 2 horas que seja, já é um problema. Imagina você considerar de ficar com o equipamento parado 6 meses. Entendeu? É uma loucura. Então, realmente, essa área nossa da eletrônica, a manutenção, ela precisa mesmo ser turbinada, vamos dizer assim, para você ter resposta rápida e, enfim, reduzir despesa, custo.
a questão do lixo eletrônico também, né? Às vezes você tem um problema relativamente simples, né? Num circuito, um componente pequeno que para toda uma produção, entendeu? Aí você tem o prejuízo do equipamento parado, sua produção parada, às vezes por um componente que custa centavos, entendeu? É um contrassenso. Então, realmente, a gente tem que brigar por isso, a gente tem que batalhar na manutenção, retomar a produção o mais rápido possível, porque é vida, né? A produção parada é problema para todo mundo, entendeu? E é isso Gosto aí. muito daquela história que eu gosto muito daquela história que você me contou um dia lá Sim. na Bausch Lomb, né? Uhum. Você chegou pro pessoal e você quer comentar um pouco aquilo que você falou pro pessoal lá? Qual foi a mudança de pensamento que você implementou? Isso daí é interessante, porque o que aconteceu. Eu era garoto, né? 20 e poucos anos, comecei na empresa e via, né? Como eu trabalhei em chão de fábrica, eu via muito o pessoal reclamando da vida, entendeu? Primeiro que todo mundo só pensava em cumprir o horário, né? É chegar na hora, parar para o almoço e depois encerrar o expediente, é igual robozinho. E eu ouvia muita lamúria, né? Quando as pessoas tinham problemas, até problemas assim, imagináveis, que a pessoa vai reclamar, tipo, tive um problema lá, caiu alguma coisa no meu telhado, quebrou meu telhado, o que a empresa pode fazer por mim? Aí eu achei uma coisa completamente louca, né? Mas tudo bem, cada um fala o que quer, né? E a vida foi seguindo. E eu estava sempre ouvindo as pessoas reclamando, querendo mais, quer aumento, quer condição, quer... Falei, tudo bem, é um direito seu. Então, o que aconteceu? Depois de algum tempo na empresa, né, eu absorvia todas as áreas lá, porque eu estava sempre envolvido com problema. Não importa se era um problema eletrônico, se era a máquina que não funcionava, se era o pessoal da área de TI que tinha algum problema de instalação, enfim. Então, por eu absorver sem problema, eu acabaram me dando a chefia da manutenção da empresa inteira, né? Então, eu assumi uma manutenção com 36 funcionários, tá? Entre eles eu tinha mecânicos, eletricista, técnico de refrigeração, ferramenteiros, enfim, todas as áreas. Porque o conceito de manutenção, há uns anos atrás, era diferente. Hoje, você fala muito em terceirização. Antigamente não era assim, você tinha um quadro de manutenção onde você tinha um profissional de cada área contratado, disponível dentro da empresa. Você tinha um eletricista, tinha um técnico de refrigeração, tinha um serralheiro, dentro da empresa tinha serralheiro. Enfim, então eu tinha um quadro grande e estava sempre ouvindo essa lamúria do pessoal, né? Aí, quando eu assumi a área, né, eu tinha uma facilidade de reunir o pessoal, porque a área da manutenção era um anexo do galpão da fábrica. Então, era um galpão à parte que a gente conseguia ter vamos dizer, uma privacidade, né? Então, o que aconteceu? No primeiro dia, né, que eu assumi a manutenção, que era o caçula, né? Eu tinha, na época, 27 anos e tinha funcionário já às vésperas de se aposentar. Tá? Então, a primeira coisa que eu passei para eles é o seguinte, bom, começando o trabalho agora, a primeira coisa eu não vou ensinar ninguém a fazer o seu trabalho, porque cada um, dentro da sua profissão, sabe o que tem que fazer. Tá? Foi a primeira coisa. E a outra coisa que eu passei para eles é exatamente essa questão de estar todo mundo reclamando o que a empresa pode fazer. Eu fiz uma pergunta inversa, eu falei, o que você pode fazer pela empresa? Entendeu? Porque o que acontece? Eu contei até uma historinha rápida para ele dos dois, um resumo bem simplificado dos dois sócios, né, que um dia se uniram para fundar a Bausch Lomb, né? Então, os dois sócios um dia combinaram que iam montar a empresa para fabricar óculos ou coisa parecida e começaram o trabalho e a empresa cresceu. E conforme a empresa foi crescendo, ela precisou agregar colaboradores para poder tocar as diversas áreas da empresa. Tá? E no final, chegou os colaboradores da manutenção, que a obrigação deles era o quê? Manter a produção funcionando. Tá? Então, resumindo, o que eu passei para eles, se vocês mantêm a produção funcionando, a empresa fatura. Se a empresa fatura, os investidores, os sócios, etc., eles estão tocando a vida deles. Não vai faltar nada para eles.
Se não falta nada para eles, eles estão bem. Agora, a partir do momento que a empresa começa a não faturar, ela ter queda de produtividade, enfim, reduzir o faturamento, vocês acham que eles vão fazer o quê? Vão reduzir o que eles retiram? Não, eles vão reduzir o custo. E a primeira coisa a fazer que a gente já sabe, é reduzir pessoal. Começa a cortar nos paliativos, mas depois começa a cortar pessoal. Entendeu? Então, eu passei para o pessoal o seguinte, vocês têm que ter ciente do seguinte, o quanto vocês dão de retorno para a empresa, o quanto vocês produzem para se pagar. Entendeu? Então, enquanto vocês não pensarem nisso, vocês vão ser só um número que pode ser substituído. Então, eu cobrei deles o comprometimento da nossa parte, a nossa responsabilidade, que era manter a fábrica funcionando da melhor forma possível, como prioridade. Então, houve já, nesse início, aí, uma mudança de pensamento. Outra coisa também é que os supervisores anteriores achavam que todo mundo tinha que estar ocupado, ninguém podia estar parado. Eu já tinha uma visão diferente. Eu acho que se um determinado profissional está parado, é porque obrigatoriamente a função dele foi cumprida e a responsabilidade dele na produção, enfim, a área que ele cuida, está tudo em dia. Entendeu? Então, eu consegui implantar essa mentalidade no pessoal e fiz o link dos profissionais de manutenção direto com os supervisores da área. Então, quando eu tinha um problema na produção, o supervisor da área já vinha direto para fazer contato com o responsável, né, o mecânico, o ferramenteiro, o eletricista, que fosse, para resolver o problema dele, e não precisava passar por mim, ele já resolveu o problema, eu só recebia o relatório depois para poder lançar no sistema. Entendeu? Então, a dinâmica de trabalho funcionou muito melhor, entendeu? Enfim, acabou, né, essa mentalidade de o que a empresa pode fazer por mim. Eu acho que você tem que pensar o que você pode fazer pela empresa para lá na frente você poder pleitear uma melhor condição para você. Eu acho que isso assim é muito importante que a nova geração, especialmente que nos ouve, né, que está entrando agora, chegando agora no mercado de trabalho ou está começando, pensando em migrar para a área de eletrônica ou automação, robótica, que escutem isso realmente, né, e tenham essa mentalidade de que, como você mesmo diz, a empresa não é uma mãe, né? Mas a gente vai abordar alguns desses outros pontos nas próximas perguntas. Agora a gente vai passar então para a parte de perguntas. Carlos, você me ouve? Com certeza, William. Você tem as perguntas prontas aí? Nós vamos tentar manter as perguntas dentro desta sequência que a gente vê aí no slide, né? Então, falando um pouco sobre a obsolescência do parque industrial, habilidades técnicas e pessoais, manutenção eletrônica local versus internacional, por exemplo, gestão de processos e pessoas, recursos técnicos e ferramentas. É com você, Carlos, por favor. Obrigado. Legal. Pessoal, muito obrigado pela apresentação de todos vocês. Acredito que foi muito enriquecedor para todos os observadores aqui desse webinar. E agora começaremos com uma parte bem interessante desse webinar, que é a parte de perguntas e respostas. Então, faremos uma pergunta diferente para cada participante e uma pergunta similar para todos, tá? Então, como a gente está com um tempo um pouco apertado, vamos tentar utilizar ali no máximo 2, 3 minutos para responder cada pergunta. Não são perguntas difíceis, principalmente porque vocês já atuam na área e vão tirar com maestria essas perguntas, vão responder com maestria, né? Então, uma pergunta interessante que eu tenho aqui, que eu acho que cabe bem para o Ricardo da Besser Druck. Ô, Ricardinho, consegue me ouvir? Agora sim, consigo. Legal. Bacana. Então, Ricardo, a pergunta que eu tenho aqui para você é relacionada à obsolescência, né? Na verdade, são duas perguntas em uma. No seu ponto de vista, quais são as vantagens de se realizar a manutenção de equipamentos eletrônicos obsoletos ou não no setor industrial? E é possível, por exemplo, aumentar o tempo de vida útil das tecnologias instaladas? Isso aí baseado em toda a sua experiência profissional e é o seu dia a dia, né? Salvando tempo, salvando dinheiro dos seus clientes. Então, eu queria que você fizesse
uma analogia ao seu trabalho e nos respondesse essas duas perguntas. Tudo bem? Bom, vou começar respondendo pela segunda, então, né? Com Legal. certeza a manutenção, né, o reparo, ele consegue estender muito a vida útil, né? Posso falar muito bem da minha área, né, que eu tenho equipamentos hoje que rodam com PCs industriais, né, e que rodam sistemas operacionais antigos, já obsoletos, né, o Windows NT, o Windows XP, né. Eu tenho um computador rodando em equipamento aí que foi instalado em 2000, né. Como é que você troca uma peça de um computador que foi fabricado no final da década de 90, né? Onde que você arruma uma memória para trocar no computador desse, um simples HD, né? Então não é tão simples, são equipamentos dedicados, não é simples você achar, então coloca um Pentium Core 10, não vai funcionar, o sistema ele está todo baseado naquele sistema operacional, né? O software que roda ali, ele está baseado naquele hardware específico, então não é só tirar um equipamento e colocar outro, né? Para você fazer a substituição daquilo, tem toda uma questão de infraestrutura, muitas vezes você tem que trocar outras partes da máquina para se adequar àquilo ali, né? Então, você fazendo manutenção nesse tipo de equipamento, você acaba mantendo um computador de 20 anos atrás trabalhando perfeitamente hoje ainda, né? Na sua casa é simples, seu computador para de funcionar, Aí compra você outro. joga fora, compra outro. Mas como é que você faz isso numa máquina? Que esse compra outro custa dezenas de milhares de reais. Hoje, com o dólar tá, chega na casa das centenas de milhares de reais. Não é tão simples. Não é tão simples e não é tão rápido, né? Então, assim, o reparo, como eu falei na minha apresentação, o reparo em equipamentos obsoletos, ele não é uma opção, né? Ele é uma necessidade. E muitas vezes são equipamentos sólidos, são equipamentos que funcionam muito bem, né? Mecanicamente, são equipamentos que respondem à produtividade. Então, não é simplesmente você tira tudo que há de antigo e põe um novo, né? Então, você conseguindo fazer a manutenção correta, você tendo os equipamentos no seu laboratório, um laboratório bem estruturado, né? Não adianta você também fazer uma manutenção de qualquer jeito, que você vai colocar lá, funciona 2 trilhos de quebra. Você vai acabar corroborando para essa filosofia de que o equipamento consertado não é confiável e não é verdade, né? Você fazendo a coisa bem feita... É por isso que as empresas têm que procurar empresas que prestam serviço, dessa maneira, de maneira profissional, né? Conhecer bem quem está atuando ali, né? Porque, como você falou, não é fácil, depende da habilidade técnica, pessoal, investimento em tecnologia de ponta. Então, eu acho que é muito importante a pessoa que vai pedir esse tipo de serviço no mercado conhecer bem quem ela está contratando, né? Porque são máquinas muito caras, né? Então, o compromisso da empresa que está prestando esse tipo de serviço tem que ser muito grande, né? Exatamente. É uma relação, né? Você tem que construir uma relação, né? Você tem que, o cliente ele precisa te conhecer, você precisa convencer ele. É um processo, vamos dizer assim, um processo de namoro. Você tem que convencer ele que você pode dar aquilo que ele quer. Da melhor forma possível e garantir que o equipamento dele, mesmo antigo, seja novo, seja de qualquer geração, possa estar funcionando o mais rápido possível e no menor custo. Legal. Bom, muito obrigado pela sua resposta. Eu acho que o William Santos aí tem alguma pergunta para o próximo convidado. William? Já tem uma pergunta aqui e essa pergunta vai para o Eduardo da CITEC. E acho que está alinhado, inclusive, com aquilo que você estava conversando agora com o Ricardo. Carlos, Eduardo, baseado na sua experiência, que perfil a pessoa que deseja ser bem-sucedida na área de manutenção eletrônica precisa ter, incluindo habilidades pessoais e técnicas? Bom, tem aquela listazinha básica que todo mundo fala, tem que gostar, se dedicar, etc. Isso daí é óbvio, né? Mas eu acho que o mais importante é você estar sempre com a mente aberta para tudo que está ao seu redor. Vamos dar um exemplo prático, né? Eu que vivi muito chão de fábrica, tá? A manutenção agora foi só uma consequência. Você como profissional da eletrônica, você tem a especialidade da eletrônica e está focado, às vezes, no problema de resolver o reparo de um equipamento para ele funcionar. Então,
o que eu acho importante? Você tem que estar sempre atento a todos os profissionais que estão ao seu redor. Tá? O mecânico, o operador, o controle de qualidade, o PCP. Por quê? Todas essas informações ao seu redor, ele te ajuda a você visualizar até melhor o problema. Tá? Então, deixa eu dar um exemplo aqui dentro da manutenção. Às vezes, o que você ouve de um operador, às vezes do ajudante do operador, aquele que muda a caixinha de lugar sobre o funcionamento do equipamento, o diagnóstico, enfim, o problema que ele deu, ele já pode te estar dando um toque de onde é que você vai atuar para resolver o problema. Às vezes, ele já te dá a resposta e você resolve o problema. Tá? Com relação às outras áreas, por exemplo, o controle de qualidade, o pessoal do PCP, você acompanhando a produção, não só fazendo aquele trabalho de robô, de consertar o que está quebrado, você se inteirar melhor do funcionamento do equipamento, vendo quais são as queixas do setor de qualidade, quais são as queixas do pessoal da produção, você às vezes consegue visualizar onde você pode otimizar o equipamento, alguma coisa, melhorar alguma coisa. Entendeu? Fazer, às vezes, uma pequena modificação, não se limitar só a consertar. Às vezes, você pode fazer uma modificação no equipamento, no circuito, na máquina, enfim, que você tem um ganho além de simplesmente só pôr ele para funcionar. Às vezes, você consegue melhorar a qualidade de um produto ou melhorar a produtividade do equipamento. Entendeu? Perfeito. Muito bom. Então, o profissional de eletrônica, ele não tem que ficar só focado naquilo ali. Ele tem que estar sempre se atualizando, porque o que é verdade hoje, amanhã já não é. Você vê o quanto a eletrônica avança. O Ricardo deu o exemplo aí da atualização de software. Quer dizer, a gente tem máquina aí rodando o Windows NT, etc. Enfim. Então, você tem que estar sempre se atualizando, tem que estar sempre conectado com toda a sua linha de produção, para você poder avançar. Porque se você ficar focado só naquilo ali, você não vai para frente. Entendeu? Você tem que ter um diferencial. E eu acho que o diferencial é exatamente esse, é você conhecer além do que só a sua especialidade, você poder contribuir com a sua especialidade nas outras áreas. Aí você avança junto com todo mundo. Legal. Não, esse é um ponto bastante interessante, até porque fora do Brasil, né, o que a gente vê, inclusive, não somente na questão de nível de gestão, né, mas desde o conceito de técnico, de engenharia, já não existe apenas um foco em manutenção. Tem muita gente hoje em dia que nem traz a palavra manutenção no cargo, no título, vamos dizer assim, né, e sim ativos, por exemplo, gestão de ativos, né? E por quê? Porque essa mudança, né, e falando um pouco de novos caminhos, né, o pessoal de manutenção ele entra em jogo quando a máquina para de funcionar, geralmente, né? Essa chama o pessoal da manutenção que para de funcionar. Agora, quando a gente fala de gestão de ativos, no entanto, a gente fala realmente em você seguir aquele produto tecnológico, né? Conhecer, como você mesmo disse, o que ele gera de problema, quais são as dificuldades, os desafios, entender em que momento aquele produto está no seu ciclo de vida, com relação do ponto de vista do fabricante. Então, quando é que esse equipamento vai sair de linha? E você fazer um trabalho que o pessoal do metrô lá do Rio de Janeiro fez, né? De se antever, de prever as necessidades, né? Porque aí você já não está simplesmente se limitando no aqui e no agora, mas sim realmente tendo uma visão proativa, uma visão mais holística da coisa, uma visão mais sistêmica, e você tem condição de desenvolver essas habilidades que são importantes e elas realmente colaboram muito, né? Colaboram muito com toda a empresa. Né? Resumindo a resposta, o Edu, pensar fora da caixinha, né? Exatamente. Sair do mundo, se colocar na posição do próximo, porque eu acho que não só a parte técnica que conta, né? Então, você se colocando no lugar do próximo, sua habilidade pessoal também vai contar muito e vai agregar muito com o passar dos anos, né? Então, a gente tem que posicionar assim para tentar crescer. Então, é um paralelo. O crescimento profissional técnico, profissional e técnico, né? Então, não dá para
ter uma disparidade disso aí. Tem que ser 50% de cada e bem regradinho ali, né, Edu? Exatamente. Legal. Podemos passar então para a próxima pergunta, Carlos? Podemos sim, legal. Eu tenho ela aqui, pergunta para o Diego. Se prepara aí, Diego. Para gerar resultado não basta saber apenas reparar placas. Há todo um contexto de gestão de ativos, processos e pessoas, que inclusive é aquilo que a gente vem comentando agora, né? Você pode comentar um pouco da sua experiência aí no metrô do Rio de Janeiro relacionada à gestão do negócio e redução de custos como um todo? E na sua opinião, por que ainda há organizações que não investem na manutenção local como vocês fizeram no metrô? Vamos lá, primeira pergunta. Sim, cara, a gestão de ativos é um passo aí essencial para a gente conseguir sucesso aí na frente, né? Eu acho que tem, assim, na empresa a gente conseguiu mostrar, primeiramente, né, que é capaz de fazer, né, pelas nossas habilidades técnicas e tudo mais. E aí a gente ganhou confiança e hoje, dentro da empresa, no metrô, tem 2 programas aí que falam sobre o ativo da empresa, que é um programa que até se chamou um pró-ativo, né? Até é um programa... Trocadilhos à parte? Isso. É um programa de engenheiros e hoje tem um time de engenheiros olhando esse ativo da empresa, né? Buscando os dados técnicos de falhas e tudo mais, para a gente obter um histórico, né, dessas falhas desses equipamentos também. Isso é bastante importante para o negócio. E o Programa Mais, que é um programa que eu faço parte dele, né, que pega essas manutenções e integra dentro da oficina, né, de manutenção do Metrô Rio. Então, hoje, eu tenho manutenções integradas que se integram em engenharia, suprimentos, toda essa parte aí de gestão mesmo de ativos é integrada dentro desses programas e faz toda a diferença aí para a gente obter um resultado bom dentro da empresa. Mas o principal ativo, né, que a gente também tem que olhar são as pessoas, porque, né, sem as pessoas a gente não consegue fazer ter esse resultado. Então, tipo assim, qualificação das pessoas é super importante, pessoas qualificadas, né? A gente, é claro, como o Eduardo falou aí, as pessoas têm que ter essa proatividade sim, né? Para a gente poder obter o sucesso. E os gestores das empresas também e as próprias empresas têm que investir também nesse ativo que é o principal, com treinamento, qualificação e equipamentos de pontas aí, como o Carlos falou. Hoje tem que fazer essa análise de viabilidade, né? Hoje são equipamentos que têm assim um custo elevado, mas geram um resultado lá na frente muito bom, como a gente já viu aqui vários exemplos, né? O custo hoje não, dentro da outra pergunta que você falou sobre por que as empresas não investem, né, nesse tipo não investem nessa manutenção, nessa conjuntura que vocês desenvolveram no metrô do Rio de Janeiro. Então, muito do que o Ricardo também comentou lá, algumas empresas têm medo, né, de mexer em placas eletrônicas e gerar algum problema. Obviamente, a gente tem que ter essa preocupação sim, né, com equipamentos de nível de alta segurança que a gente tem. Por exemplo, no metrô tem equipamentos que têm um contrato de safety que a gente não consegue fazer manutenção em placa eletrônica porque é uma questão de contrato que está associada ao fabricante. Mas, assim, a gente tem outras opções, né, de outros equipamentos que vão dar um resultado bom também, né, um resultado até excelente dentro dessa empresa, porque as empresas hoje vê o menor custo, né,
E hoje, né, hoje a gente entendeu que nem sempre é o menor custo. A gente tem que olhar para o melhor custo para a empresa. Perfeitamente. Então, não é o mais barato, não é o mais barato. É o melhor que a gente tem que ter. Então, assim, o olhar que a gente tem que ter quanto gestores, quanto técnicos e engenheiros é olhar o melhor custo para a empresa. E é assim que a gente está lidando até hoje na empresa e estamos obtendo um sucesso. Obrigado. Muito obrigado, Diego. Com você, Carlos. Legal, legal. Muito obrigado, pessoal, pelas respostas individuais. Eu acredito que ajudou bastante quem está assistindo, né? Acho que foram perguntas bem pertinentes para o momento atual que vivemos. Bom, agora eu tenho uma pergunta universal, né? Que será feita para todos os participantes. E eu vou começar com Ricardo, né? Sempre caio com o Ricardo aqui. Mas a pergunta é válida para todo mundo, né? Lembrando que eu vou fazer essa pergunta, então todos vão responder, começando pelo Ricardo. Vamos lá. As atuais tecnologias demandam cada vez mais recursos para a manutenção eletrônica, correto? Mas, na sua opinião, quais são os principais itens que não podem faltar em uma bancada de análise e reparo? A gente está falando um pouquinho da área de infraestrutura para que vocês possam prestar um serviço de qualidade ao seu cliente, né? Então, na sua opinião, quais desses itens são indispensáveis em uma bancada de reparo eletrônico? Começando com você, Ricardo. Bom, todo reparo começa na análise, né? Então, você precisa estar resguardado com bons equipamentos de análise, né? Hoje a gente trabalha, eu já mencionei, com 5 bancadas, né? Cada uma com um board master, né? Um dispositivo de testes digitais, testes analógicos, né? Instrumentação, né? Então, para te dar toda uma tranquilidade na hora de analisar um equipamento, né? Muitas vezes a gente recebe equipamento aqui sem informação nenhuma, não tem sequer um diagrama de conexão, né? Então você muitas vezes ali tem que desvendar esse mistério, vamos assim dizer, né? Então você tendo um bom equipamento que possa te dar vários subterfúgios aí para você fazer diversos tipos de análise, né? Quanto mais completo, mais seguro, mais rápido e mais eficiente vai ser sua análise, né? Então, depois que você analisa, encontra o defeito, consegue convencer o cliente, né? Consegue aprovar o orçamento, aqui no meu caso, como a gente fornece serviço, você precisa reparar, né? E para reparar, você também precisa ter ferramentas de boa qualidade, uma boa estação de retrabalho, né? Uma boa estação de ar quente, né? Manter uma temperatura estável, um controle de fluxo de ar ali bem controlado para não sair soprando os SMD para todo lado da placa, né? Para não danificar a placa na hora de consertar, porque muitas vezes, sem a ferramenta correta, você encontra o defeito, mas na hora de você soltar um CI, você tira uma metalização de um furo, você levanta uma trilha, e aí você faz o quê? Todo aquele seu trabalho foi perdido, porque muitas vezes tem aquela metalização que você arrancou junto com um terminalzinho, né, com uma perninha, como muita gente fala, de um CI, tem uma ligação interna ali, né, nas camadas internas da placa. E aí você faz o quê? Como é que você religa essa junção quebrada, né? Então, muitas vezes você acaba pondo tudo por água abaixo. Todo o trabalho que você fez, né, aquele investimento que você fez num bom equipamento de análise, você economizou no seu equipamento de retrabalho, não adiantou. Então, é um conjunto de coisas que você precisa ter para você poder encontrar o problema, resolver o problema e fechar o ciclo, né? Entregar o equipamento funcionando da melhor forma possível. Justamente. Bom, obrigado pela sua resposta. Eu acho que vamos agora para o Eduardo. Grande Edu. Deixa eu liberar o seu áudio aqui. Aí, legal. Vamos lá. Pergunta para você também. Então, tranquilo, aguardamos sua resposta, Edu. Vamos lá. Para manutenção, quando a gente fala em recurso técnico e ferramenta, a primeira coisa que a gente precisa é de um máximo de informação. Então, como o Ricardo falou, a gente recebe uma caixa preta. Entendeu? Normalmente o equipamento vem sem informação, sem manual, sem desenho, sem nada. E como é que a gente faz isso?
óbvio, você tem que ter um mínimo de conhecimento para saber o que você está fazendo, né? Mas você precisa de recursos para poder visualizar além, para você poder ver o circuito. Tá? Aí é onde vão as ferramentas de análise. Você precisa realmente de bons equipamentos. Eu, por exemplo, eu utilizo no Boardmaster, a minha ferramenta preferida é a V-curva, a curva VI. Legal. Então, o que acontece? Se você não tiver boas ferramentas para análise, para pesquisa, você levantar um diagrama, no caso de placas mais complexas, porque tem circuito que você, todo lógico, você vai reparar como. Você precisa ter alguma base para poder fazer um teste mínimo. Então, você precisa de ferramentas para te gerar informações, além do que você tem. Você precisa de ferramentas para medir, para visualizar os sinais, visualizar o estado do equipamento. E também de ferramentas de qualidade, como o Ricardo falou, se você pega uma placa multilayer, não pré-aquece ela numa temperatura determinada para fazer um retrabalho, você pode, em vez de recuperar a placa, danificar ela, simplesmente porque você não aqueceu ela direito. Com uma ponta de ar quente ali, ela delamina, rompe as trilhas internas e pronto, você danificou. Então, recurso técnico. Informação, ferramentas para te dar informação sobre o circuito máximo, ferramentas para poder fazer medição, para você ter o máximo de medições, não só aquela básica do multímetro, entendeu? Você ter mais informações a respeito do funcionamento do componente e as ferramentas adequadas para poder fazer a substituição, né? A remoção, instalação, enfim. Os componentes estão cada vez menores hoje em dia. Cada vez menores, as placas cada vez mais apertadas, né? Vamos dizer assim. Então, todo cuidado é pouco. Como o Ricardo falou, se você soprar um pouquinho a mais, você varre a placa e há um problema maior. Muito interessante isso aí que você falou, Eduardo, que a principal ferramenta para o conserto de uma placa eletrônica geralmente não tem, que é a informação. Né? A informação é a maior ferramenta de todas que você pode ter para fazer o reparo de um módulo de uma placa, mas em 90% dos casos não tem isso, né? Exato. Então você tem que se municiar do máximo de dados possíveis para você criar um modelo e fazer uma análise. Entendeu? Até detectar o problema. Aí depois o restante é consequência. Aí é um trabalho braçal que também é divertido. Sim. Daí a gente está chegando num ponto que está juntando tudo, né? As qualidades, as habilidades técnicas pessoais com recursos técnicos para chegar num ponto de reparo e prestação de serviço de excelência, né? Então, exatamente. O interessante desse equipamento, do Boardmaster, é que ele te ajuda a obter mais informação. Entendeu? Não é uma caixinha mágica, você tem que saber o que está fazendo, mas ele tem muita ferramenta. Entendeu? Então, eu costumo dizer que eles são mais 2 braços, né? Como se você tivesse 4 braços trabalhando. Ele te dá bastante recurso para você coletar dados, fazer simulações, fazer os testes. E aí é tranquilo, o resto é consequência. Legal, obrigado pela sua resposta. Vamos passar aqui para o Diego. Diego, pergunta válida para você também. Quais os itens que não podem faltar num laboratório, numa bancada de reparo de equipamentos eletrônicos? São equipamentos de qualidade, né? De ponta. Começando por aí, né? Qualidade. Independente do equipamento, se seja um multímetro, um telescópio, uma gráfica, ele tem que ser de qualidade, né? Tem que ser de qualidade, não tem jeito. Aqui a gente não abre mão disso, porque a gente já teve alguns problemas de equipamentos de baixa qualidade, que aí a confiabilidade do nosso serviço cai devido a isso daí. Então, independente do equipamento, o diagnóstico, né? Acho que, o Boardmaster é uma ferramenta excepcional e é um equipamento de alta qualidade, performance. Mas outros equipamentos, até fonte de alimentação também, porque a gente precisa de uma fonte de alimentação na bancada, tem que ser de qualidade, tem que ser uma fonte estável. Então... Com alto range, né? O Rafael vai falar um pouco mais para frente sobre o lançamento da ABI aí,
que é uma fonte de alimentação que vai conseguir atingir ranges maiores, aí muito bacana. Então, isso tem casar com o que você está falando, né? O osciloscópio, enfim. Os equipamentos têm que ser de ponta, de qualidade. Isso daí eu acho que o pessoal que quer atingir o alto patamar aí tem que ter um equipamento de qualidade nas bagagens. Legal, bacana. Só um comentário bem rápido aqui, baseado naquilo que o Eduardo comentou e o que você está falando também, Diego, né? E esse ambiente de transporte metroferroviário, uma vez a gente escutou exatamente um comentário similar do pessoal da área de manutenção, gerência de manutenção de oficinas lá do metrô de São Paulo, que vem em linha com o que o Eduardo falou, né? A questão da informação, necessidade de você ter informação. Eu queria até saber o que você acha disso, Diego. Porque o comentário dele foi o seguinte: o seu equipamento não apenas nos ajuda a reparar, né, o Boardmaster no caso, né, ele nos ajuda a entender o funcionamento do equipamento, né, e aí nos ajuda inclusive a entender quais são as falhas que ele geralmente desenvolve e prever, né, e tentar intervir nessa placa eletrônica, por exemplo, antes mesmo dessa falha, né? O que você acha disso, Diego? Isso é essencial, essa ferramenta, ela nos ajuda exatamente nisso. A gente prevê aí falhas futuras. A gente já chegou a analisar uma placa que o projeto dela estava subdimensionado. Então, tipo assim, os componentes estavam trabalhando numa tolerância assim bem baixa, né? Então, qualquer surto de tensão, o equipamento queimava. E a gente conseguiu substituir esse componente através da análise do Boardmaster. Então, a gente, assim, ajuda bastante a gente a prevenir, assim, as futuras falhas. Isso daí, obviamente, é algo, assim, muito importante. Legal. Bom, eu acho que terminaram as perguntas, né? A rodada de pergunta universal. Agora, vamos passar aqui rapidamente para uma breve demonstração que o Rafael Barreto fará sobre o Boardmaster da AB Electronics. Lembrando que essa será uma apresentação muito rápida, tá, pessoal? É bem rápida mesmo, coisa de 5 minutos, no máximo 10 minutos. E a gente está preparando um outro webinar que acontecerá provavelmente no dia 10 de junho. E nós convidaremos todos vocês novamente para participar, mas só que vai ser uma coisa mais detalhada, uma abordagem mais detalhada, com mais tempo, para que vocês conheçam um pouco mais sobre essa ferramenta que é bastante utilizada aqui no Brasil. Bom, Rafael, consegue me ouvir aí? Opa. Bom, como o Carlos comentou, a gente vai falar agora sobre o Boardmaster, né? Aqui agora a gente já colocou no software e também vocês estão vendo o equipamento, né? Esse aqui é o tão falado aí nessa apresentação, o Boardmaster, tá? O Boardmaster, ele está instalado aqui nessa case de 5 bias, onde ele pode também vir instalado em outros tipos de case, de 7, 8, 10 bias, 9 bias, ou uma baia simples, que nem aqui ao lado, né? Então, essa aqui é uma solução completa, né, onde nós temos aqui mais de 25 tipos de testes diferentes, né, sendo ele com a placa alimentada, sem alimentação, testes funcionais, enfim. Então, eu consigo aqui ter todas as informações, né? Então, como o pessoal comentou, eles conseguem, através do software que vocês estão vendo aí, é o Systemate Ultimate, que é o que controla esse Boardmaster, né, esse equipamento, né? Tanto ele quanto o Revenge, né? Então, os dois são o mesmo software de controle, tá? Uma coisa interessante desse software é um software que é gratuito, né? Então, eles têm licenças gratuitas e atualizações também gratuitas. Então, eventualmente, a ABI lança, né? O William Lab, eles lançam uma versão nova, uma função nova, um hardware que a gente tem, vocês recebem essa função aí gratuitamente, ok? Então, vou falar rapidamente algumas funções, né? E como o Carlos comentou, né? No dia 10 de junho, nós faremos um novo webinar parecido com esse, só que falando mais da parte técnica. Mostraremos bem detalhadamente as funções, os acessórios que estão aqui em cima também, a gente vai detalhar bastante na época, ok? Vamos abrir aqui então, eles falaram bastante do test flow, né? Então, o que seria o test flow, né? O test flow seria uma sequência de testes que você consegue gravar. Isso pode ser salvo, isso pode ser feito você salvando as informações,
ou os testes também podem ser executados sem você precisar salvar, em tempo real. Então, cada empresa e cada um adequa, né, a sua necessidade aí, o equipamento. Tá? Então, aqui a gente pode colocar o nome do componente que você quer testar, um tipo de teste, por exemplo. Né? Então, colocamos aqui um teste CI e um teste VI. Tá? A gente vai começar fazendo o teste VI 3D. Né? Então, aqui eu consigo abrir o teste VI 3D. Né? Eu consigo definir tensões, consigo definir frequências. Isso são informações bem importantes para um teste VI. E a gente vai detalhar muito isso no nosso próximo webinar. E aí a gente consegue colocar aqui eu tenho uma placa eletrônica, né? E aqui eu tenho a ponta de prova que eu vou colocar em cima desse capacitor C30. E ele vai me dar essa forma de onda, né? Então esse é o teste que o Eduardo comentou que usa bastante, né? E aí eu consigo dar um store e eu consigo salvar a informação dessa placa, né? Salvar a informação desse ponto de medida, né? Então eu consigo ter análise, eu consigo ter diversos tipos de informação aqui. Tá? E também eu consigo adicionar, por exemplo, a foto da localização do ponto de medição. Né? Então, por exemplo, eu venho aqui adicionar mídia, imagem, e eu consigo vir aqui colocar essa imagem, né? Cadê? Aqui. Por exemplo, uma imagem dessa, né? Com um ponto de medida, né? E esse ponto de medida fica vinculado a esse teste. Então, por exemplo, a hora que entrar nesse passo, ele já vai trazer a foto e o ponto de medida. Tá? Esse é um tipo de teste. Então, a gente fez o teste apenas com uma ponta. Mas o equipamento tem mais funções. Então, você também consegue fazer de componentes. Né? Então, a gente consegue fazer aí um teste de um componente de 14 pinos. Né? O teste VI dele também. Né? Então, aqui eu tenho um conector, onde tenho aqui 64 canais. E na ponta desse cabo eu tenho um clipe de teste. Aqui é o clipe PTH. Mas nós temos aqui atrás os clipes SMDs, tá? Então a gente pode vir aqui, coloca em cima do componente, né? Então eu ancorei aí, vamos falar assim, o conector aí em cima, né? E aí eu vou abrir novamente o teste, né? Vou especificar aqui quantos pinos eu tenho, enfim, né? Qual é o teste que eu quero fazer. Para ficar um pouco mais rápido, eu vou dar um pouco mais estreito aí o range de frequência. E aí eu consigo dar start. A partir do momento que ele terminar de fazer a análise de todos os pinos, posso parar a medida e dar o store. Né? Então, eu dei um store aqui, pronto. Já ficou salvo também essas medidas. Posso adicionar datasheet, posso adicionar diversos tipos de informações aqui. Tá? Vamos adicionar um outro passo aqui. Então, agora esse passo a gente vai trabalhar aí com osciloscópio. Tá? Então, agora o teste com modo de instrumentação virtual. Né? Então, ele também possui essa função. Então, aqui eu tenho osciloscópio, multímetro, frequencímetro, gerador de sinais, enfim, vários tipos de equipamentos. Né? E aqui, para a gente fazer um teste bem rápido, né, eu vou gerar uma informação com o gerador e vou ler com o osciloscópio. Tá? Então, vocês conseguem ver aí que eu estou colocando os dois aí. Né? Por exemplo, que eu der on aqui, ele já vai começar a fazer a medida aí. Né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá? Então, eu consigo ver a medida aqui, né? E aí, eu consigo também, qual que é o grande diferencial de você ter um equipamento com osciloscópio assim, né? Primeiro, eu consigo dar um store nessa máscara aqui, dessa forma de onda, e eu consigo criar uma máscara envoltória desse sinal. Essa máscara eu consigo definir tolerâncias. Então, quando você chegar para fazer a medida, você já vai saber aí qual que é a frequência, qual que é a amplitude desse sinal, e fazendo um teste PES ou feio. Tá? Então, são coisas bem importantes você poder salvar essas informações para uso futuro. Né? A gente falou bastante aí nesse webinar de você ter informação. Então, aqui a gente consegue realmente ter essa informação para uso futuro ou para uso em tempo real. Tá? E o próximo teste que a gente vai fazer aqui agora é o teste funcional de componentes digitais. Tá? Então, existe aí uma possibilidade também no Boardmaster, né, de efetuar o teste funcional num componente. Né? Então, a gente vai colocando o part number do componente. Esse teste aqui ele já aparece, então esse teste já é de acordo com o datasheet do componente. Então, não é um teste comparativo, então já tem uma biblioteca interna para verificar como funciona, né, esse teste. Né?
E aí a gente vai agora aqui especificar, existe outro tipo de teste, como eu falei, dia 10 a gente vai ver bastante detalhes sobre isso, né? Eu posso ligar a fonte aqui, eu posso desligar a fonte, né? Enfim, eu posso vir aqui, ter bastante informação, então eu posso aqui ligar essa fonte, né? E aí eu ter aqui a informação de corrente, de tudo aí o que está acontecendo, né? Então vamos ligar aqui a fonte, né? E aí eu posso vir aqui com o cabo, então eu estou usando aqui esse módulo de baixo aqui, que seria o módulo nosso digital, e a mesma ideia do clipe eu vou conectar em cima do componente, tá? Então conecto em cima do componente. Esse teste, como eu falei, com a placa alimentada, então vocês estão vendo que tem alimentação aí embaixo, né? E eu vou dar Start aqui. Eu dei Start aqui, ele vai efetuar o teste, né? Lá, efetuou o teste funcional do componente, tá? Então, de acordo com o datasheet aí, as suas funções. E aqui eu tenho a lógica dele. Então, como que ele foi feito? Tá? Então, vocês sabem, são 4 portas dentes, então se gerar 0, 0, vai ter que sair 1. E assim você consegue mapear aí tudo o que acontece. Caso aconteça uma falha, a gente vai aparecer aqui em vermelho em qual porta que deu falha, enfim. Você consegue ter toda a informação do componente, né? Então voltando aí, a informação é muito importante, né? Então aqui eu posso criar diversos passos, né? Passo 1, passo 2, passo 3, passo 10, passo 20, né? O software é bem fácil, bem usual de você fazer esses testes, né? Essas sequências, né? Mas agora a gente vai mostrar um pronto já, um de um cliente, né? Ele tá pronto aqui, deixa eu só abrir aqui, eu não vou salvar, né? Então, vou vir aqui abrir um novo teste aqui, né? E aí eu vou entrar aqui. Esse é um teste, esse teste foi desenvolvido pela Bester Druck, o Ricardo que está aqui conosco, né? Então, a primeira coisa que nós temos aqui é o relatório, tá? Então, o equipamento também gera relatório. Então, relatórios são muito importantes para você poder fazer análise e guardar essas informações. Então, a gente consegue aqui gerar o relatório, né? Então, vamos colocar aqui webinar aqui, tá? A partir de agora, todas as informações que eu forem capturando aqui, eles vão ser armazenadas nesse relatório. Então, o Ricardo ele fez de uma forma um pouco diferente esse teste, ele usou umas habilidades do software que existe de script, né, que você consegue automatizar algumas coisas, e ele desenvolveu botões em cima da placa, né, então essa aqui ele criou uma foto da placa virtual, né, e colocou esses botões. Então aqui você consegue, eu quero testar o R703. Na hora que você clica em cima do R703, ele já vai diretamente para o R703, e aqui você consegue efetuar os testes do R703. Então, uma forma que ele encontrou de não ficar colocando foto em todo o passo, tá? Eu tenho botões que retornam para o menu principal. Então, essa automação toda, o software possibilita você fazer, né? Então, aqui eu tenho aqui também o 601, por exemplo, também um teste com 2 pinos, você também efetua os testes aí, né? Aí você quer saber quais foram os que falharam, que passaram, são 2 formas. Você pode vir aqui, ele já mostra aqui ao lado para você qual passo falhou e qual passo falhou. E uma outra forma é você visualizando o relatório. Então, você vem aqui, você visualiza o report, você sabe aí quais testes foram executados e qual passou e qual falhou. Esse relatório, ele está com o logo da ABI e tudo, mas tudo pode ser customizado, colocado em português, enfim. E a ABI está melhorando muito isso. Esse ano nós vamos ter até o final do ano aí algumas funções implementadas na parte de report, tá? São funções que serão bem usuais para a gente, ok? Eu acho que... Não dê spoiler, Rafael. Não dê spoiler. Tá? E aí a gente... então, assim, esse foi um rápido, a gente já avançou bastante do horário que a gente estava planejando, mas essa é uma parte bem importante, né? E, assim, nós vamos fazer dia 10 o webinar, mostrando realmente a funcionalidade dele, com os acessórios, mostrando o Smart Switch, mostrando os pedais em funcionamento, enfim, então todos vocês serão convidados, né? A gente está definindo o horário ainda, mas provavelmente vai ser o mesmo horário, né? A gente vai poder ter perguntas, trocar ideias, enfim, a gente vai fazer também uma sessão bem legal aí para não ficar muito pesado também da parte técnica, ok? Eu passo agora então para o Carlos e para o William, deixa eu só alterar aqui novamente. Ah, legal. Consegue me ouvir Rafael, bem? eu queria aproveitar um minutinho enquanto você passa a pergunta aí. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo.
Eu percebi que tem o Fernando Furtado, instrutor do Senai, né? Uhum. Eu acredito que, assim, a maioria do pessoal técnico que trabalha para a gente vem do Senai. Eu vim do Senai, né? Eu acredito que deve ter outras instituições de ensino aí. Mas, assim, como um gestor também, como uma pessoa que demanda mão de obra nessa área, eu tenho muita dificuldade em encontrar, apesar dos cursos de eletrônica serem muito bons, técnicos com conhecimento de bancada, né? Como soldar, como dessoldar, como manipular um componente. Então, de repente, fica a dica para esse pessoal aí das instituições de ensino, de repente, criar um módulo à parte, depois da formação, uma especialização. Antigamente tinha no Senai um curso de manutenção e reparo de placa eletrônica, não consegui fazer, mas esse curso acho que foi extinto, eu não encontrei nunca mais, né? E procurei já diversas vezes, acredito que fica a dica aí, com uma demanda, a gente crê que vai crescer por esse mercado aí, acho que seria uma dica interessante aí. Se fosse com os produtos da ABI, ficaria melhor ainda, né? Imagina aprender já, o cara chegar já sabendo usar o produto, seria ótimo, hein? É o que acontece, só um comentário, é o que acontece na Colômbia, lá o Sena, que é a entidade irmã do Senai, vamos dizer assim, muito similar lá na Colômbia, os técnicos são treinados no Boardmaster, no Revenge, JTAG Master. A gente tem que levar em consideração que as coisas são muito cíclicas, né? Por exemplo, se por um momento algumas indústrias estavam acostumadas apenas a trocar placas, investir altos valores nessas trocas de placas, a gente vai viver um outro momento que é justamente oposto a isso, né? A redução de custos. Com certeza o tema daqui para frente é a redução de custos, né? Então, tem que ser investido nisso daí. Então, não vai ser uma coisa muito fácil, porque os profissionais que são necessários nesse momento não foram formados no passado, né? Então, vamos ver se com o andar das coisas muda, né? Porque a necessidade sempre teve e agora mais ainda, né? Então, vai precisar muito mais de técnico, principalmente qualificado, como vocês falaram aí, né? Bom, pessoal, eu acho que a gente já se estendeu bastante aqui hoje, né? Gostaria de agradecer, em nome da RCB Instrumentos, da ABI Electronics, a presença de todos vocês aqui hoje, né? E ficou bem claro nesse webinar que os novos caminhos da manutenção eletrônica, ela não está voltada só para o reparo da placa eletrônica em si. Então, tem todo um processo, gestão de processos de pessoas, habilidades técnicas e pessoais, né? E tem que ser levado em consideração. E também investimento em tecnologia de ponta, né? Todos esses fatores andando em linha, as pessoas conseguirão atingir o objetivo, que são de redução de custos, a princípio, depois mantenimento de posições de trabalho, né, e criação de posições de trabalho, né. Eu tenho certeza que o Ricardo, o Eduardo e o Diego hoje precisam de técnicos qualificados, né. Então, criar novas vagas de trabalho e também manter os parques fabris em funcionamento, tanto parques novos como parques que estão entrando em obsolescência, né. Então, fica aqui meu agradecimento a todos vocês mais uma vez. Nos vemos no dia 10 de junho para a próxima apresentação. Estaremos todos aqui? Estaremos todos aqui novamente. E, mais uma vez, pessoal, muito obrigado e nos vemos no dia 10 de junho. Só lembrando, antes de finalizar, só lembrando que nós vamos disponibilizar a gravação desse webinar no YouTube, vamos disponibilizar o áudio também para aqueles que quiserem ouvir em formato podcast. Aqueles que quiserem entrar em contato conosco, estão os nossos dados de contato, o WhatsApp, o nosso e-mail. Aqueles que não são contatos meus no LinkedIn, se quiserem me adicionar no LinkedIn, é William Santos, William com N, Santos ABI. Vai ficar fácil achar. Estamos temos nosso canal no YouTube, lançamos uma série nova, inclusive, chamada ABI Labs, que é muito interessante, vale a pena conferir. Estamos no LinkedIn, no Twitter, nosso handle é @ABI_Electronics. Também vocês podem nos seguir através do Twitter, e aí já está o jabá feito, pronto, acabou. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Até 10 de junho.
Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado, pessoal. Um abraço. Tudo de bom.